Agora foi. Pessoal, tudo certo e nada errado. Podemos começar. A gente vai apresentar desse jeitinho aqui, tá bom? Todo mundo está enxergando o nosso... Isso, Márcia. Tá tudo certo, né? Consegue enxergar, né? Graças a Deus. Então, vamos lá para frente. Da onde a gente parou. A gente parou. A gente foi lá para frente, a gente parou. Vê só, pessoal, eu queria só dar um passo atrás para recapitular com vocês o exemplo da recompra. A gente já viu isso aqui, mas vocês vão se lembrar que ficou faltando um slide. Aí eu refiz direitinho e aí eu queria mostrar para você a aulinha completa, né? Então, o que que acontece? Vocês estão lembrados aqui, tá? A gente parou aqui, Vidal. Vamos tentar relembrar. A companhia, ela iria recomprar 1.000 ações, tá? E no mercado, o valor, né, para você recomprar, trazer para dentro, seria de R$ 25, né? No entanto, para que a gente faça a recompra, a gente paga. Na verdade, pessoal, a gente paga quando a gente compra e a gente paga quando a gente vende. É o que a gente chama aí da corretagem. Corretagem é exatamente isso, sabe? É o custo da transação. Não é só a corretagem que a gente paga, não. A gente paga outras taxas também. Mas a corretagem é a mais conhecida. Então, o que é que acontece? Quando a gente recompra as ações, sabe? Aí você vai ter que trazer essas ações para dentro, você vai ter que pagar. No caso, a companhia, né? Ela vai e paga a quem ela for comprar. A companhia, ela entra recomprando, né? Então, ela pagou 25 vezes 1.000, né? 25 mil, mais a corretagem de 40. Então, débito de ações em tesouraria, 25.040, e credita bancos, né? 25.040. Aí, passado 3 meses, né, a companhia decide novamente devolver essas ações ao mercado. Ou seja, ela trouxe para dentro, agora ela vai vender novamente, né? E aí, o que que vai acontecer? Quando ela comprou por 25. Então, ela pode vender ou por mais do que 25, e aí ela vai ter lucro, ou por menos do que 25, e aí ela vai ter prejuízo, tá? Foi isso que a gente viu na aula passada. Nessa primeira situação, ela vendeu por 30. Então, ela vendeu com lucro, né? Porque ela comprou por 25 e vai vender por 30. Aí, o que vai acontecer? Como ela vai vender, ela vai alienar, né? No que ela aliena, entra dinheiro, né? Ela vai entrar dinheiro no banco. Então, qual é o valor, né? Qual é o lançamento, qual é o valor? Primeiro que é 30 vezes 1.000. Foram 1.000 ações, né? Então, 30 mil. Porém, 30 mil menos os R$ 40, que é o custo da corretagem. Então, 30 mil menos 40, aí fica 29.960. Então, aqui é débito de disponibilidade. Por que isso? Porque a gente está vendendo as ações, né? Então, quando a gente vende, entra dinheiro no banco. E credita a reserva de capital. Essa reserva de capital, lá atrás, ela tinha sido debitada. Eu não sei se vocês estão lembrados do exemplo, tá? De maneira que vai ficar mais ou menos assim na nossa figurinha. Vamos prestar bem atenção, tá certo? Quando a gente comprou as ações de volta, ela vai a débito. E quando a gente vende, ela vai a crédito. Em resumo, aqui ficou um saldo positivo, né? Porque é uma conta de PL, ficou um saldo credor, né? Pela diferença. Quem é a diferença? É a diferença da compra por 25 e da venda por 30. Então, aqui houve lucro. Porém, esse lucro não é lucro líquido, não é conta de resultado, tá certo? Nem é lucros acumulados, vai ficar dentro da conta de reserva de capital
que a gente já conversou sobre isso, a conta de reserva de capital, ela vai abrigar o saldo das transações que a empresa tem para com os sócios. Então, a gente nunca pode se esquecer do conceito da reserva de capital. Tem que ser um conceito que vai ficar assim para sempre na vida da gente. Reserva de capital é aquela conta dentro do patrimônio líquido que tem por objetivo abrigar o saldo não, os eventos que a companhia realiza com os seus sócios. Essa conta de reserva de capital, ela também pode ter um outro nome, tá certo? Chamada de transações com os sócios. Então, se vocês, por acaso, numa DMPL, vocês virem transações com sócios, lá nas contas do PL, então vocês já estão sabendo que é o que se trata da reserva de capital, tá certo? A outra situação é a situação contrária. Qual é a situação contrária? A gente comprou por 25 e vai vender por 20. Então, o que vai acontecer? Quando a gente vende por 20, algo que a gente comprou por 25, você vai ter o quê aí? Prejuízo, né? Porém, vamos fazer aqui os lançamentos. Eu vou debitar bancos e credito reserva de capital por quanto? 20 vezes 1.000, dá 20 mil, menos os 40, que é a corretagem. Então, vai dar 19.960. Aí, o que é que vai acontecer? Vamos prestar atenção agora, tá? Todo mundo prestando atenção. Quando eu comprei por 25. 25 vezes 1.000, menos a corretagem. Quando eu vendi por 20. 20 vezes 1.000, menos a corretagem. Aí, como vocês estão vendo, esse valor aqui da reserva de capital, dentro do PL, ele ficou com saldo devedor. E agora, qual é o tratamento? Se por acaso eu tiver um saldo credor, que foi o primeiro exemplo, aquele valor ele vai acrescer ao PL. Nesse segundo exemplo, esse valor ele reduz o PL. Ou no primeiro caso, ou no segundo caso, a gente tem que dar uma tratativa, a gente tem que dar uma definição. Isso significa que esse valor de ações em tesouraria que fica na reserva de capital, esse valor ele não pode ficar aqui eternamente. Ele não pode ficar 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos aí não, tá? Então, qual é a técnica correta? Toda vez que houver no final do ano a Assembleia Geral para definir os assuntos, as tratativas com os recursos da entidade, da destinação de lucro, aquela coisa toda. Então, quando tiver nessa assembleia, tá certo? Que é a assembleia de final de ano, para aprovar as demonstrações contábeis, aprovar os dividendos, aprovar tudo. Aí, nessa reunião, a gente também vai aprovar, como é que chama? O destino dessa reserva. Então, quais são os destinos que essa reserva pode ter? Então, o primeiro destino dela, que é o destino natural, ela pode reduzir o capital social. Justamente, Cícero. Exato. Você foi preciso. Então, na Assembleia Geral como chama, Cícero? De aprovação das demonstrações contábeis, naquela última assembleia que se faz, né? Para poder você aprovar, deliberar a parte de dividendos, aquela coisa toda. Então, nessa última assembleia que a gente faz, normalmente a gente faz essa última assembleia lá pelo mês de março. Isso, Éder, na AGO, essa mesma. Então, aquela que a gente faz lá pelo mês de março, por aí. Aí você vai colocar, dentre as várias coisas que vão ser aprovadas ou deliberadas, está exatamente isso daí. O que é que você vai fazer com essa reserva? Então, o destino natural dela, Cícero, é você levar ela para o capital social. E aí você vai ou aumentar ou reduzir o capital social, vai depender do saldo, se o saldo é positivo ou negativo. Mas não é só esse o destino, tá certo? Você pode dar um outro destino. Então, qual seria o segundo destino dessa reserva? Você pode usar essa reserva para poder você reduzir uma reserva de lucro. Porque, veja, o destino natural dela é, de fato, você levar ela para o capital. Mas, no caso de ela ficar devedora, você não é obrigado a reduzir o capital. Você pode reduzir uma reserva de lucro. Para que você não mexa no capital social. E uma outra destinação dessa reserva, da reserva de capital,
é você utilizar ela para absorver prejuízos acumulados quando já não houver mais nenhuma reserva de lucro. Então, pela ordem levar para o capital. Segundo, se ela for negativa, como é o caso, o saldo for negativo, você pode reduzir alguma reserva de lucro. Ou, terceiro, se ela ficar positiva, que não é esse o caso, mas se ela ficasse com saldo positivo, e a empresa desse um baita prejuízo, Cícero, tipo um baita prejuízo mesmo, que consumisse todas as reservas de lucro, então você pode usar a reserva de capital para absorver prejuízo. E aí eu esqueci também um último ponto, que você pode usar a reserva de capital positivo, a reserva saldo positivo, para poder pagar dividendos, tá? Então são 4 as alternativas. Em ordem de preferência, levar para o capital, absorver ou reduzir reservas de lucro, absorver prejuízos ou pagamento de dividendos de ações preferenciais. Bom, então era isso que eu estava devendo para vocês, que era o exemplozinho de como é que ficaria caso o saldo fosse negativo. Então, esse exemplo ficou faltando, esse slide ficou faltando, e aí eu fiz questão de dar um passinho para trás para poder vocês, então, entenderem como funciona. E agora é a minha vez de perguntar. Tudo certo? Deu certo? Deu para vocês compreenderem tudinho? Cris, tudo certo. Cícero, Altair, graças a Deus. Tudo certo, né, Alec? Esse assunto, viu, pessoal, é xarope mesmo. Então, vocês não podem ficar com vergonha de tirar dúvida, não. Vocês têm que tirar todas as dúvidas, porque, veja só, são 7h44. A gente está trabalhando desde que horas? Então, o que acontece? Daqui a pouco eu converso com você, Inalda. Não, os slides não vão ser disponibilizados. Isso aqui é para a gente somente prestar muita atenção, mas as aulas vão ficar gravadas no YouTube, tá certo? Então, você depois pode rever 200 mil vezes. Quem for aqui professor, que quiser usar as aulas com seus alunos, pode usar. Porém, os slides, aí questão de direito autoral mesmo, tá certo? Aí os slides a gente não vai disponibilizar, não. Mas se vocês quiserem pegar essa aula e disponibilizar para os alunos, fiquem bem à vontade, tá? E quem for da aula que for se inspirar nos slides, aí a única coisa que a gente pede é que vocês citem a fonte, tá certo? Por uma questão mesmo de, de dar os créditos, né? De citar quem fez. Bom, então, dito isso, a gente finalizou essa parte de captação de recursos via instrumentos patrimoniais. Lembrando que esse CPC, que é xaropinho, trata desse processo, né, de custos da transação via emissão de títulos patrimoniais e emissão de títulos de dívida. Títulos patrimoniais a gente acabou de terminar quando a gente viu a última parte, que foi bônus de subscrição, que vocês aprenderam todo esse processo aí dos bônus, etc. e tal. A segunda parte ou são os custos da transação que estão envolvidos quando uma empresa emite títulos de dívida, ou títulos de dívida, ou instrumentos de dívida, como você queira. E, particularmente, quando a gente fala de títulos de dívida ou instrumentos de dívida, a gente está falando de 2 tipos. Quais são eles? Empréstimos e debêntures, tá? Então, a gente vai estudar essas 2 formas de captação de recursos e os custos da transação envolvidos. Então, com bem muita calma, tá certo? A gente não vai correr, porque é um assunto que a gente não vê isso todo dia na faculdade. Quer dizer, na faculdade a gente não vê isso de jeito nenhum. Né? E é difícil também a gente ver isso em algum outro curso, até mesmo em pós-graduação. Pelo que eu me entendo de gente, eu nunca vi nenhuma pós assim que tratasse desse assunto, tá? Então, quando uma empresa está precisando de recursos, ela pode recorrer a títulos de dívida, né? A emissão de instrumentos de dívida. Então, ela vai captar recursos, tá certo, junto a terceiros. E aí, a via mais comum dessa captação são os empréstimos e os financiamentos, tá?
Esses empréstimos ou esses financiamentos, eles têm como suporte jurídico um contrato, tá? Onde você vai ter o valor, a forma e a época da liberação das parcelas. Além disso, nesse contrato também podem estar previstos a finalidade dos recursos, principalmente quando a gente tem aqueles contratos de financiamento, onde a gente tem que fazer um projeto. Aí você, para tirar o dinheiro, você tem que recorrer a um projeto. Isso é muito comum, pessoal, naqueles empréstimos do BNDES, do BNB, do Banco Mundial e do BID. Normalmente são empréstimos de recursos assim bem altos, sabe? E que são direcionados para algum tipo de projeto. Aí nessa brincadeira você vai ter que dizer qual é a TIR do projeto, você vai ter que dizer qual é a amplitude do projeto. Aí tem um monte de informação que a gente vai ter que colocar, tá certo? Mas, via de regra, é isso daí. Tem um contrato, tem a forma, a época da liberação das parcelas, a finalidade, as cláusulas de pagamento, se houver em moeda estrangeira, correção monetária, entre outras coisas. Pois é, Inácia, muitas vezes em ONGs, mas não se engane. Na iniciativa privada tem, ó, de bolo, tá? Participação da empresa. Pois é. Então, assim, na iniciativa privada, Inácia, Francisca, tem de bolo também. Já vi vários assim, tá? Muito bem. Aí, nessa brincadeira daí, a empresa vai captar, né? E tem um custo envolvido. E é isso que a gente vai estudar hoje, tá? Quer dizer, a gente vai começar a estudar hoje, mas a gente não vai terminar hoje, porque esse assunto ele é bem comprido. E assim, peço de coração, tá? Não entendeu? Fala. Não entendeu? Escreve. Para a gente não atropelar ninguém, tá? A gente não pode sair daqui sem um conhecimento pleno desse assunto, sem ter segurança sobre esse assunto, tá? Então, isso daí eu peço para você. Vai cair na prova? Lógico que vai. Obviamente que vai cair na prova. Meu amor, veja, professor é uma desgraça. Professor não dá ponto sem nó. Tudo que eu estou falando aqui, tudo, cada vírgula, cada. Vai cair na prova. Não se preocupe, não, que vai ser uma prova simples, com 75 questões. Tudo bem direitinho. Não se preocupe. Relaxa, a prova é em equipe. Vocês são 150 pessoas. Não é possível que 150 pessoas dentro de um grupo de WhatsApp não consiga resolver uma prova. Vamos. É, então a gente vai, tá certo? É o exame do CFC. É nada, Luquinha. Relaxa. Não se preocupe com prova depois, minha gente. Aluno é tudo igual, só muda o endereço. Deixa para se preocupar com prova depois. Ela vai acontecer, esse momento vai acontecer, mas não é agora. Aí depois, quando chegar o momento, vocês se antecipam. Quando chegar o momento, aí pronto, entrega na mão de Jesus, minha gente. Muita oração e vamos juntos. Se aperrei não, que eu vou colocar a prova dentro do Telegram. A primeira prova online em grupo. E apoio, Mônica. Eu vou botar a prova no Telegram. Vocês vão fazer isso em grupo. Sabe quantas pessoas tem naquele grupo? 450. Deu a gota que 450 pessoas não conseguem fazer uma prova. Não, peraí. E também é bom porque vocês vão discutir, vocês vão ter que ler o assunto, vocês vão ter que trabalhar o conceito. Vocês precisam estudar, minha gente. Vocês estão pensando o quê da vida? Que é somente na papinha, é coado com açúcar. Não é assim, não. Vocês têm que estudar, vocês têm que ler, vocês têm que pegar a porcaria de CPC e ler o que é que está escrito ali. Oxe, a rapadura é doce, mas não é mole, não. Tratem de estudar, porque se vocês não conseguirem passar na prova, deu medo. Chamando a gente na chincha. Tô chamando mesmo. Oxi, mas não, já se viu. Um bando de marmanjos, todo mundo profissional. Como é que com medo de prova? Mas tá bom, eu tô podre, eu não quero nem saber. Vai ter prova e vocês vão ter que estudar. Pega essa porcaria de CPC, dá uma lei. Vocês vão ter, sabe quanto tempo para fazer essa prova? 2 semanas. Tá com a gota. Oxe, vá. E vocês vão botando as respostas lá no grupo da gente. Tu acha que eu estou preocupado se vocês vão discutir a prova? Vocês têm que discutir, vocês têm que conversar. O grande problema da gente, não somente na contabilidade, mas em todas as profissões, sabe o que é que é? É que cada vez mais a gente se distancia do estudo de raiz. Sabe o que é estudo de raiz? Estudo de raiz é você ter um professor que explica o assunto,
E o aluno faz a contrapartida. Qual é a contrapartida, Flávia? Deixe de muxoxo. A contrapartida é você pegar o assunto e ler. Pegar uma porcaria de um pincelzinho que tem, aqueles pincel que tem o marcador de texto, pegar a porcaria de CPC, imprimir aquela pinóia, pegar o marca-texto e sair, ó, grifando. Porque só assim vocês aprendem. Vocês acham que vocês vão aprender como? Eu falo por osmose. Não vai por osmose, não, negona. Tem que ler, tem que estudar, pegar o marca-texto, tem que grifar. Só assim vocês aprendem. Sabe por quê, pessoal? Entenda. Porque eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês sejam bons profissionais, que vocês tenham segurança nas discussões com os clientes, que vocês consigam fazer a diferença nos escritórios, quando vocês, quem for professor em sala de aula, transmite o assunto com segurança. Tá entendendo? É. Oxe, vamos voltar para a aula, que é o que interessa. Ah, não estou falando, bando de gente mole. Vamos. Então, veja só. E na 75 questão não, me arretei, agora 120. Bora. O registro do montante inicial dos recursos captado de terceiros, classificado no passivo exigível, deve corresponder ao valor justo. Então, o que, é que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando a gente toma um empréstimo de R$ 1.000.000, por exemplo, o que a gente vai classificar, contabilizar lá no passivo, não é R$ 1.000.000. R$ 1.000.000 é o que a gente vai pagar. Mas o que a gente vai contabilizar no nosso querido passivo chama-se de valor justo. Senhor, o que é valor justo? O valor justo é aquele valor que é líquido dos custos de transação e dos encargos financeiros que estão atribuíveis a um instrumento financeiro passivo, à emissão do passivo financeiro, ao contrato, tá? Então, se eu tenho R$ 1.000.000 que eu vou tomar emprestado, mas quanto que eu vou registrar no meu passivo? É R$ 1.000.000? Não, não é R$ 1.000.000, tá? Por quê? Porque eu preciso chegar no que nós vamos chamar aqui de valor justo. Vocês vão ver algumas coisas bem diferentes e vocês vão se perguntar assim: é para fazer desse jeito mesmo? Aí a resposta é assim que diz a norma. O quanto a gente vai se aproximar da norma, aí é uma questão de uma questão de escolha, Pamela. Veja, o que tia vai explicar, vocês vão começar a se perguntar, mas a gente não faz isso. Eu vou começar, parece que eu já estou vendo. Parece que eu já estou vendo um tal de Cristiano dizer assim, mas a gente não faz assim. Então, antes que Cristiano me pergunte, mas a gente não faz assim, tá? Isso daqui é o que diz a norma. Agora, e que é o meu objetivo com vocês? Meu objetivo com vocês é transmitir. O quanto do que vai ser transmitido vai ser aplicado, aí vai depender do nível de exigência, do nível de profundidade que vocês querem dar, tá? Mas a brincadeira funciona assim. Vamos lá. Os encargos financeiros decorrentes da captação de recursos junto a terceiros, ou seja, os encargos financeiros, leia-se os juros, tá? Eles devem ser apropriados ao resultado em função do prazo, com base no método do custo amortizado. Então, custo amortizado é a metodologia ou o método de apropriação dos encargos. Novamente, eu vou repetir. Custo amortizado é o nome que se dá à metodologia de apropriação dos encargos decorrente dos empréstimos ao resultado. Esse método, o método do custo amortizado, considera a TIR da operação para apropriar os encargos financeiros durante a vigência do contrato. Então, aí já está aparecendo uma coisa nova, uma coisa chamada de taxa interna de retorno, a TIR. Aí alguém está perguntando, peraí, então eu vou ter que aplicar, eu vou ter que entender, ou vou ter que calcular a TIR do fluxo de caixa para calcular os encargos, para calcular os custos da transação? Resposta, sim. Aí alguém deve estar perguntando, sim, mas e os juros?
né? Os juros eu não vou calcular pela TIR. Resposta correta. E como é que eu vou calcular os juros, os encargos e essa TIR vai entrar onde? Então, aqui está começando a nossa história, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é: meu empréstimo, ele não vai ser contabilizado, ele não vai ser evidenciado nas demonstrações no passivo pelo seu valor de captação, pelos R$ 1 milhão. Não é assim, tá? Eu vou ter que evidenciar isso pelo valor justo. E esse valor justo, para que eu encontre, eu vou ter que descontar os encargos e os custos da transação. E para que eu encontre isso, eu preciso encontrar a TIR do fluxo de caixa, tá? Aí é que só uma explicação: encargos financeiros representam a soma das despesas financeiras, do custo da transação, prêmios, descontos, ágio, deságio e assemelhados. E que no frigir da história é a diferença entre o que eu recebi e o que eu vou pagar. O que eu recebi do empréstimo e quanto eu vou ter que pagar. Então, essa diferença do quanto eu recebi e do quanto eu vou ter que pagar chama-se de encargos, tá? Ok, vamos devagarzinho, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vai escrevendo que a gente vai conversando sem pressa nenhuma. A utilização do custo amortizado. Lembrando que custo amortizado é uma metodologia para que a gente possa contabilizar os encargos ao resultado. Custo amortizado é o nome de uma metodologia utilizada. Oi, Álvaro. Terminou o aulão? Que coisa boa. Feliz por você. Então, Álvaro, a gente está falando... Não diga isso, Álvaro, está sendo gravado. Então, veja só. O custo amortizado, a gente está falando aqui de empréstimos, tá? Contabilização dos custos da transação. Então, vamos acompanhar juntos. Custo amortizado é o nome da metodologia onde a gente vai apropriar os encargos ao resultado. Essa metodologia faz com que os encargos reflitam o efetivo custo do instrumento financeiro e não somente a taxa de juros contratual dos empréstimos. Vamos ler novamente. A utilização da metodologia do custo amortizado faz com que os encargos não sejam restritos apenas à taxa de juros contratual do instrumento, ou seja, incluem-se nele os juros, os custos da transação da captação, prêmios recebidos, ágio, deságio, descontos, atualização monetária, dentre outros. Então, lá vamos contabilizar, né? Vamos embora. Os instrumentos de dívida devem ser reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo, líquido do custo da transação. Vamos iniciar o nosso estudo com um exemplo que representa a contratação de uma operação de financiamento de longo prazo junto a um banco, em que a companhia pagará juros e os custos da transação sobre a operação. Vamos lá? 1, 2, 3. Considere que uma empresa tenha decidido tomar um empréstimo para financiar suas operações de longo prazo. Essa operação ocorreu no final do ano de 2000 com uma captação de R$ 1 milhão. A taxa de juros contratada foi de 6%. É a taxa de juros que está no contrato. Prazo de pagamento, 8 anos. Pagamentos anuais, iguais e sucessivos, de R$ 161.035,94. Então, o primeiro passo é montar o fluxo de caixa desse empréstimo. Então, quem é meu fluxo de caixa? R$ 1 milhão é o que está no contrato e 8 parcelas
que nós iremos pagar ao banco de 161.036. Então, aqui é a montagem do meu fluxo de caixa do empréstimo contratado. 1 milhão que eu peguei e 161.036 que eu vou ter que devolver. A taxa de juros contratada, que está no empréstimo, é de 6%, que corresponde à taxa interna de retorno para este fluxo de pagamento observado. Então, é o seguinte: o valor da TIR pode ser obtido matematicamente da seguinte forma. Então, eu vou pegar 1 milhão, que é o meu valor recebido, e eu vou colocar as 8 parcelas, 161.035,94, sendo que cada parcela dessa dividido pela seguinte fórmula: 1 mais a TIR, que é essa taxa interna de retorno que eu estou querendo encontrar, elevado a 1, que é a TIR do primeiro ano, 2, 3, e assim sucessivamente, até chegar no 8º ano. E a dotação científica, para que a gente encontre essa TIR, é essa aqui. R$ 1 milhão é igual ao somatório das parcelas, que vai da primeira parcela até a 8ª, desse fluxo de caixa. 161.035,94 dividido por 1 mais a TIR elevado a N. Aí alguém vai estar pensando, nem a pau, eu não vou fazer esse cálculo. Realmente você não vai. Olha aí, Álvaro. Álvaro já colocou a taxa da TI na HP12C. Obrigada, Álvaro. Você, como sempre, com suas dicas geniais. Muitíssimo grata. Álvaro já colocou para vocês aí como calcula a TIR na HP. Inclusive, Álvaro, estava até pensando aqui com os meus botões. Um dos cursos que a gente vai colocar aqui vai ser a HP12C para contadores, viu? Porque o pessoal precisa de verdade. Precisa mesmo. É uma necessidade. Porque na faculdade, Alda, as pessoas não ensinam isso. Eu acho tão engraçado. O pessoal sai da faculdade zero, tem que entrar de novo, entra novamente para começar. Porque, assim, tanta coisa que o pessoal não vê. Eu fico bestinha. Mas não tem nada, não. Olha, prestem atenção. Meninos, Altair, se liga aqui no slide. Olha para o slide. É uma pena, né, Alda? Pois é. Não ensina mesmo, eu sei. Eu morro de pena. Tu acredita? Eu fico com pena. Porque eu estou vendo que o ensino ele vai perdendo, sei lá, vai se degradando. É uma coisa tão doida. Mas é assim mesmo. Olha aí pelo Excel, Daliane, dá uma olhadinha. Mas também você precisa aprender a fazer pela calculadora HP, viu, princesa? Sabe por quê? Porque nem sempre você vai estar com o computador na mão. E aí, quando chegar no cliente, como é que tu vai fazer? Né? É o efeito da escola de Frankfurt. Pois é, Álvaro. Também acho. Pessoal, se liga aqui no slide. Aqui é bem molinho, ó. Eu coloquei ano 0, ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí a gente colocou aqui o fluxo de caixa, a entrada de 1 milhão e as saídas consecutivas. Depois é só colocar um igual, digita a letra TIR, né? Abre parênteses, coloca esse fluxo, fecha, e a gente vai encontrar a TIR de 6%. Ok? Aqui tá molinho, não tá não? Tá tranquilo, hein, Daliane? Diga aí. Deu certo, não deu? Pessoal? Amores, 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 amores. Sim. Agora vamos lá. Observe, porém, que, embora o valor contratado seja de R$ 1 milhão, o valor líquido da captação será de R$ 891.304,82. Isso se deu porque, em nosso exemplo, houve a incidência de custos da transação e encargos
nesta captação de recursos no valor de R$ 108.695,18, que é a diferença de 1 milhão para o que foi pago, que foi 891.304,82. Pessoal, tá tranquilo? Deu para vocês entenderem? Turminha? Deu mesmo, Dani. Tá ok, pessoal? Muito bem. Então, tendo em vista a ocorrência destes custos da transação, o valor do empréstimo contratado não será efetivamente o recebido. Haverá uma redução de R$ 108.695,18, que correspondem aos custos da transação. Ok? Considerando-se, agora tem que prestar bem muita atenção, nem respira, não olha de lado. Estes valores apresentados, o fluxo de caixa real líquido é o seguinte. Tchau. E aí? Turma? Alô? 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 Deu para entender? Vou ter que pegar 1 milhão. 1 milhão. Entendeu, Cícero? 1 milhão menos o custo da transação é 891.304,82. Aí eu vou remontar o fluxo de caixa com base no meu novo valor recebido. Porque o que esse CPC ele vai querer nos ensinar, entendeu, Inácio? Graças a Deus. O que esse CPC ele vai querer nos ensinar é que, na verdade, a gente tem que levar em consideração a taxa que está no contrato e a taxa efetiva. A taxa original, a taxa contratada, é essa taxa aqui, dos famosos 6%, tá? Que é 1 milhão menos os pagamentos anuais de 161.036, tá? Então, tomando-se por base isto aqui, tá? A gente vai entender, vai verificar que, embora o valor contratado seja de 1 milhão, o valor líquido da captação é de 891.304. Por quê? Porque houve a incidência dos custos de transação de 108.695,18. Então, ele vai dizer assim, olha, então o fluxo de caixa não é esse. O fluxo de caixa, na verdade, é esse outro aqui, que é o que ele chama de fluxo de caixa real. Então, o fluxo de caixa real, ele não vai iniciar com 1 milhão. Ele vai iniciar com 891.305. E, evidentemente, eu vou ter uma segunda TIR. Minha casa, minha dívida. E aí, pessoal? Tá dando para vocês compreenderem? Mas eu queria que todo mundo dissesse, que me desse um feedback, se vocês estão conseguindo entender. Tá? Tem certeza, né, pessoal? Posso confiar que vocês estão compreendendo. Então, a partir daqui, Altair, eu vou ter agora um novo fluxo de caixa. Esse novo fluxo de caixa ele vai começar com 891.305. E, evidentemente, eu vou encontrar uma nova TIR. Então, no ano zero, o fluxo de caixa disponível para ser utilizado pela entidade é aquele que é líquido dos custos da transação. No ano zero, o fluxo de caixa disponível para ser utilizado pela entidade é o líquido dos custos da transação. Na essência, esse é o valor líquido captado. Com base nesse novo fluxo de caixa, a taxa interna de retorno anual, que nominalmente era de 6%, passa agora a ser de 9%. E esse é efetivamente o custo da transação.
não é que é a TIR atualizada a partir da amortização. É a TIR atualizada, levando-se em conta o valor líquido captado. Entendeu, Alda? Não é a partir das amortizações, mas é a partir do valor líquido. Florzinha, tá vendo aqui 891? E o anterior era de 1 milhão. Então, eu vou ter uma segunda TIR, que é a TIR efetiva. A gente pode dizer que a primeira é nominal e a segunda é a TIR efetiva. E a TIR efetiva é de 9%. É o valor que realmente vai para a empresa após os custos. Não é que vai para a empresa. Eu gostaria de fazer uma pequena correção, se você me permitir. É o valor pelo qual a gente vai realmente pagar, ou é o verdadeiro custo do capital. É o valor real do custo do capital. Porque quando você coloca que no ano zero o valor que a gente está recebendo é 1 milhão, e a partir daí você calcula o fluxo de caixa, você vai ter um custo. Mas, Cícero, se você para pensar e você vai dizer assim, olha, mas eu não vou receber 1 milhão, eu vou receber 1 milhão menos os custos da transação, correto? Então, é o custo real, Inácia, é o custo efetivo do empréstimo. É o custo efetivo da captação, da transação, no caso. Porque o que eu vou calcular de juros, de custo da transação, não é em função dos 1 milhão, é em função do valor líquido recebido. Ora, senhores, se no meu ano zero a minha entrada não é de 1 milhão, e sim de 891 mil, então, senhores, a minha taxa de juros ela não é de 6, ela é mais alta. Porque 6 seria se fosse 1 milhão. Mas não é 1 milhão. É 1 milhão menos 108. Então, o meu custo efetivo, o meu custo real desta transação é de 9%. Aí a pergunta de $1 milhão é, mas a gente não calcula isso. Lembra que eu falei para vocês que vocês não calculavam assim? Aí eu respondi o quê? É verdade, eu sei que vocês não calculam. Mas é assim que diz a norma. Agora, o quanto a gente vai se aproximar dessa norma, aí são outros 500. Entendeu, pessoalzinho? Deu para vocês entenderem bem direitinho? Ficou claro? Porque uma coisa é o que diz a norma, outra coisa é o que a gente faz. Nem sempre é uma correspondência, assim, 100%. Mas meu objetivo aqui era mostrar para vocês como que deveria ser, para que vocês, se tiverem oportunidade em algum momento das vidas profissionais de vocês, vocês consigam dizer como é que deveria ser feito. É assim. Tá bom? Pessoal? Alô? Ok. Graças a Deus. O valor desta nova TI pode ser obtido matematicamente da seguinte forma, tá certo? E pelo Excel a gente vai chegar assim, ok? A TI de 9%. E agora, perceba-se que a TI contratada, em outras palavras, Leila, a TI do contrato é de 6%. A TI efetiva, ou, se você preferir, a real, é de 9%. Esse aumento da taxa ocorreu porque o valor real recebido foi menor do que o valor inicialmente contratado. E os pagamentos mantiveram-se constantes, no valor de R$ 161.035,94. Os lançamentos contábeis no início da transação são esses. Débito de caixa pela captação. Turminha, olha onde é que está o segundo débito.
custos da transação a amortizar, redutor do passivo, crédito de empréstimos. Então, na verdade, quem é que vai ser meu empréstimo? Vai ser 1 milhão menos os 108 mil. Ok? Pessoal? Pessoal? Agora que já compreendemos essa primeira parte da contabilização, vamos passar para o próximo passo, né? Precisamos entender como amortizar os custos da transação. Para tanto, vamos recorrer ao que nos apresenta o item 12 do CPC 08. 1, 2, 3. Os encargos, que vai englobar as despesas financeiras e os custos da transação, incorridos na captação de recursos, devem ser apropriados ao resultado em função da fluência do prazo, com base no método do custo amortizado. Esse método considera a taxa interna de retorno da operação para a apropriação dos encargos durante a vigência do contrato. Isso aqui a gente já viu, já estudou. A utilização do custo amortizado faz com que os encargos financeiros reflitam a efetiva taxa de juros. Quando meu pai foi Quem está com o som aberto? Gentileza, desligar. Quem vai desligar? Não, vai desligar sou eu. E eu vou desligar assim. Quem é? Quem é? Quem é? Aí a gente acha o microfonezinho aberto. Aí, ó, achei. Ah, danada. Desliga, danada. Então, desliga. Voltei para o slide. Vocês estão vendo o slide também? Voltamos juntos. Todo mundo voltou junto? Sim. Então, vamos lá. Voltando à vaca fria aqui. A utilização do custo amortizado faz com que os encargos financeiros reflitam a efetiva taxa de juros, que é 9, e não somente a taxa de juros prevista no contrato, que é 6. Então, vocês estão vendo que a contabilização vai envolver não apenas o que foi contratado, que é 6, mas vai, de alguma forma, conceber a diferença para os 9. Os encargos financeiros deste empréstimo são formados pelas despesas financeiras e os custos da transação. As despesas financeiras incidentes sobre o empréstimo são calculadas tomando-se por base o fluxo de caixa gerado a partir da aplicação da taxa de juros nominal, 6%, que a gente já está no contrato, a gente já viu como ele faz. Por outro lado, os custos da transação são encontrados da seguinte forma, 2 pontos. Ó, quero todo mundo prestando atenção, tá? Bota esse olho aí no computador, não olha nem para o lado, deixa a casa cair, toca fogo no fogão, presta atenção. Deixa o menino lá, quieto, cachorro também. Encontram-se os valores dos encargos financeiros totais que efetivamente incorreram, que correspondem à aplicação da taxa de 9%. Depois, encontra-se o valor das despesas financeiras que correspondem aos juros nominais de 6% sobre o fluxo de caixa do empréstimo contratado. Ok? E pela diferença, a gente vai encontrar a apropriação dos custos da transação. Então, eu vou encontrar os 6%, depois a gente vai verificar quanto seria aplicando os 9%. Então, Álvaro, 6% são os encargos. E a diferença das taxas é o custo da transação. O que o CPC está querendo dizer é que, Álvaro, é necessário que esses custos também sejam calculados. Todo mundo está entendendo direitinho, pessoal? Ou está dando muito nó na cabeça? Fumaçando muito?
Estou tentando ir bem devagarzinho para não deixar ninguém aflito. Estou indo bem devagar. A ideia é debitar separadamente os juros de 6% e os custos da transação, que é a diferença de 6 para 9, à medida em que o tempo discorre. Exatamente. Nini, eu sei que é muita informação. Por isso que eu estou indo devagar, estou conversando com vocês, para não empurrar assunto goela abaixo, tá? Estou tentando ir ao máximo devagarzinho com vocês. A gente vai ver todos os lançamentos, tá, Nini? Por enquanto é só a parte teórica. Ok, pessoal? Vamos lá. Os encargos financeiros são encontrados pela aplicação da taxa de 9%. Ai, meu Deus, quem é 9%? 9% é a TIR que a gente encontrou quando a gente fez o fluxo de caixa com base no valor líquido captado, de 891, 304 e 82. No entanto, sabe-se que as despesas financeiras correspondem à aplicação da taxa de 6%, que é a taxa contratada do empréstimo. Então, os encargos financeiros é de 9. As despesas financeiras são de 6. A diferença são os custos da transação, que é necessário, ou deveriam ser, pelo menos, contabilizados. E agora, duas figurinhas. Entra nesses custos da transação os gastos para adquirir os empréstimos? Com certeza. Oleana, esses são os custos da transação. Na verdade, os custos da transação são esses gastos e a despesa financeira é os juros. Ó, Flor, dá uma olhada aqui no que Tia está explicando. Pega essa primeira bolinha. A primeira bolinha são os encargos. Quem são os encargos? Os encargos são as despesas mais o custo da transação. Tá? Isso, ele vai explicar isso, Cícero. Exatamente. É por isso que Tia vai voltar à nossa fala inicial, que eu estava puxando as orelhas de vocês. Vossas pessoinhas amadas precisam ler. Ler. Porque eu sou professora da época em que a gente lia, fazia resumo, pegava marca-texto e grifava. E assim, me perdoem vocês, me desculpem, mas eu os considero meus alunos, até pelo tempo que a gente já está junto. Então, assim, eu me considero responsável por parte da formação de vocês. E nesse sentido, eu me sinto na obrigação de chegar a algumas coisas e dizer assim para vocês que vocês precisam estudar, tá entendendo? Vocês precisam estudar, vocês me desculpem, mas assim, eu sei que todo mundo trabalha muito. Não pensem que também eu não trabalho, não. Eu trabalho pra caramba, Álvaro conhece um pouco do meu dia a dia. Então, assim, a gente trabalha e a gente trabalha muito. Mas isso não é desculpa para que a gente não leia. Se vocês ficarem só com o que eu estou explicando aqui nessa aula, vocês não vão conseguir absorver o conteúdo. E vocês vão ser profissionais medíocres. Sabe o que é um profissional medíocre? É aquele que fica na média, mediano. Mas, sinceramente, eu não queria isso, que vocês fossem dessa forma. Eu queria que vocês fossem destaques onde vocês atuam. Porque o que o mercado está precisando são de bons profissionais que façam a diferença. Tá? E para isso, me desculpem, vocês têm que estudar, porque não existe outro caminho que faça com que vocês atravessem a ponte, saiam da mediocridade e cheguem na excelência. Me desculpe, só é estudando mesmo. Pelo menos é até onde eu sei. Não existe comprimido, né? Ó, me dá aí 2 caixas de CPC 08 para tomar. Não existe CPC 08, ninguém compra em farmácia. Por mais que a gente estude, por mais que a gente explique, vocês têm que estudar. Professora, isso vai cair na prova? Óbvio que vai. Vai ter um cálculo desse para fazer? Óbvio que vai. Mas, professora, estuda, porra. Vai, pega lá, pega, senta, muda na cadeira, vai estudar. Tão simples. Olha, vamos voltar aqui à vaca fria, que vocês estão muito mole. Então, a primeira bolinha são os encargos financeiros, tá? Os encargos financeiros é a aplicação da taxa de 9% sobre o fluxo de caixa de 891.304. Essa taxa nos mostra os encargos. A despesa financeira é a aplicação da taxa de 6%, que é a taxa contratada.
A despesa financeira são os juros. E o que a gente quer é o custo da transação. Então, reorganizando as bolinhas, a gente vai ter o seguinte, que o custo da transação é a diferença entre os encargos à taxa de 9 e as despesas à taxa de 6. É isso. Deu para vocês entenderem? Hum? Deu mesmo? Então, graças a Deus. Missão cumprida, né? Pelo menos por hoje. Próxima quarta-feira, a gente vai ver os números que decorrem disso aqui, tá? Próxima quarta-feira, a gente vai ver a aplicação das tabelas sobre esses números. Vocês vão exatamente verificar, exatamente, Francisca, como despesa financeira no resultado. Bingo! Exatamente, tá? Que bom. A ideia é essa, Leila, que seja bem detalhado, sem pressa. Vagarzinho a gente vai chegando lá, tá certo? Vamos sair daqui desse estudo bem melhores do que a gente chegou. A ideia é essa. Bom, a gente crescer. Como diria, crescer e multiplicar-vos, né? Bom, agora vocês também têm um compromisso, viu? Vocês têm que multiplicar esse assunto. Não é para ficar retido aí na cabeça de vocês, não. Porque não é assim que o Papai do Céu quer, não. Papai do Céu quer que as coisas que sejam boas, elas sejam multiplicadas. E o conhecimento é uma coisa muito boa. Então tem que ser multiplicado, tá bom? Esse compromisso vocês têm também. Álvaro já colocou aí a frequência, então vocês já podem, tá certo? Acessar aí para colocar a frequência de vocês. Muito, 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 muito obrigada pela presença de todos. Espero que tenha dado certo, que tenha ido devagarzinho, que a gente tenha compreendido. E até quarta-feira. Lembrando que quarta-feira a gente vai se a gente vai se encontrar às 8h30. Dia de quarta-feira, 20h30. Ok? Beijo, beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, com Nosso Senhor, com Nossa Senhora. Quarta-feira, 20h30. Se cuidem. Uma boa semana para todo mundo. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.